Olá, olá Brasil, tudo bem? Vamos responder perguntas dos membros Hall of Fame deste canal maravilhoso. Já respondi muita gente em live, fiz 1 hora de live de novo, aproveitando que é playoffs. E agora uma regalia maravilhosa a quem joga ainda mais dinheiro na minha cara todo mês. Então, vamos lá, já estou com o tablet do terror aqui do De Férias com esse. E tô viciado nesse negócio. Tô viciado. Vamos lá. Ricardo Nunes perguntou na semana passada, não deu tempo de responder, acabou sumindo na segunda parte, enfim. Tô respondendo agora, Ricardo, mas já fiz um vídeo sobre. Já é hora dos Steelers pensarem numa transição para o posto de quarterback? Se sim, qual a melhor opção a curto prazo? Não tem opção no curto prazo, né? E opção a curto prazo de franchise quarterback não costuma dar certo. O Indianapolis Colts, por exemplo, foi atrás de uma opção em curto prazo, foi pro Rivers, não deu tanto certo assim. O Rivers é um bom quarterback, mas não é uma estrela. E faltou magia, faltou estrela para os Colts aí, para tentar bater um time que tem 2 estrelas, o Josh Allen e o Stefon Diggs. Então, em curto prazo, não vejo uma alternativa. Talvez o Sam Darnold, acho que isso é bastante cogitado. Agora, respondendo a outra parte da pergunta, sim, né, o Roethlisberger está em claríssimo declínio, e não é um declínio do jogo, puramente, é um declínio físico. Né? Ele não tem mobilidade, o time não roda play action, é um time predicado em passes curtos, o running fixture caiu, e talvez a única mudança que o time possa fazer é demitir o coordenador ofensivo e tentar mudar algumas coisas esquemáticas dessa equipe. Me preocupa. Vamos ver se draftam um running back também, né? Pode ser importante. Guido Ravaiani pergunta aqui, depois da demissão do Doug Peterson, o que esperar dos Eagles? Carson Wentz fica. Eu acho que essa é o take que a gente tira, né? Dessa saída do Doug Peterson, porque era uma queda de braço entre os dois. Visivelmente, o vestiário estava meio que entre os dois. Não acho que a demissão vem por conta da semana 17, daquilo que o Peterson fez de colocar o Sudfeld no lugar do Jalen Hurts, um jogo que estava competitivo. Não é por conta disso, é por conta do conjunto da obra, por conta de decisões de assistentes do Peterson que não deram certo na Philadelphia depois da saída do Frank Reich. Então, a expectativa, na minha concepção, é que o Carson Wentz fique. Depois da atuação de ontem, pergunta do Gabriel, Mac Jones consolida no top 3 quarterbacks de drafts, o que você acha dele como prospecto? Eu acho ele bastante limitado, bastante produtivo num sistema como o de Alabama, com as peças que a Alabama tem, mas o passe dele em profundidade me preocupa, a antecipação me preocupa, e vou repetir o que o Davis falou no podcast, eu concordo integralmente. É um Jimmy Garoppolo feio, o Mac Jones. Não é quarterback top 3 desse draft, pensando nas ferramentas físicas, pensando no braço, etc. O top 3 no draft, para mim, segue sendo Trevor Lawrence, Justin Fields e Zach Wilson. Pedro Henrique pergunta aqui, são tantas perguntas, mas vamos focar nos playoffs. Uma narrativa de cada jogo. Quais seriam? Eu gostei que o Pedro, são tantas perguntas, aí ele faz uma pergunta que tem 4 respostas. Mas obrigado, Pedro, eu vou responder, fica tranquilo. Rams e Packers, se o Aaron Donald vai conseguir pressionar o Aaron Rodgers pelo meio, causar turnovers e se ele está saudável. Né? E se o Aaron Rodgers consegue superar uma boa defesa dessa de Los Angeles, e o Aaron Rodgers tem talento para isso. Né? Bills e Ravens, o Lamar Jackson na neve, se ele vai conseguir passar a bola bem, e se os Bills vão conseguir parar o tight end, né? Porque é a segunda pior defesa da NFL em jardas recebidas por tight end, e os Ravens têm o Mark Andrews, que é empatado com o Marquise Brown, o melhor recebedor do time em recepções. Então, 2 coisas pra gente ficar de olho, tá? E a defesa de Baltimore saudável, né? Com Calais Campbell, com Judon, com Peters, enfim, se essa defesa consegue pressionar o Josh Allen, isso é muito importante. Com todos esses caras, os Ravens tiveram 36% de pressão neste ano. É bastante coisa. Quando todos jogavam. Então, olho nisso. Depois, Browns e Chiefs. Se a secundária dos Browns, que tem problemas nos safeties, consegue parar o passe em profundidade, que foi problema para Cleveland no ano inteiro. E se Cleveland consegue correr bem com a bola contra uma defesa que tem sua fragilidade contra a corrida. E, por fim, se o Tom Brady vai conseguir jogar bem contra New Orleans, finalmente. Né? E do outro lado, se a defesa aérea de Tampa Bay consegue parar o ataque do Saints, porque não conseguiu ter resposta na primeira partida e na segunda também da temporada. Arthur Lima, você acha que vale a pena os Dolphins draftarem Justin Fields ou Zach Wilson? Não. É muito pouco tempo, 1 ano, para tirar conclusões do Tagovailoa. Você acabou de draftar o cara no topo do draft. Dá armas para ele para ver o que acontece. Imagina se os Bills tivessem desistido do Josh Allen depois de 1 ano. Né? Pelo menos 2 anos é o mínimo, na minha humilde opinião, para você avaliar um quarterback. Então, drafta o Jamar Chase, drafta um bom running back, melhora a linha ofensiva, eventualmente na free agency. Eu acho que esse é o caminho. E não jogar o Tua pela janela aqui, defenestrá-lo e falar, vamos seguir a vida. Não acho que é o caso. O Davis Queirola Vieira manda 2 perguntas. Davis, charado, meu querido amigo Davis Chiodini,
por favor, mande uma só, tá? Porque senão é injusto com os outros que mandaram apenas uma pergunta. Se New England deveria ir atrás de quarterback no draft, free agency ou ficar com Cam/Stidham? Não me parece que vai continuar com Cam Newton, jogou muito mal neste ano e não é muito perfil da diretoria dos Patriots dar segundas chances. E eu acho também que o Stidham pode até continuar no elenco, mas como reserva. Muito provavelmente a New England deve buscar uma opção aqui, ou na free agency ou no draft. Nem que seja um Mac Jones na segunda rodada, um Kyle Trask, não sei. Mas o Stidham não tem condições e o Cam Newton não volta. Então vamos por partes, vamos esperar, porque New England é muito difícil de prever, muito difícil. Vaza muita pouca informação, vaza muito pouco rumor, vamos esperar a free agency, tá? O Cam Newton, por exemplo, eu imaginava que seria possível e demorou meses para acontecer, aconteceu em junho. Então vamos ver, por partes, tá? O que eu posso responder é, o Stidham não tem condições e não acredito que o Cam Newton vai voltar. O Kimi Code, eu respondi essa pergunta na live que eu fiz. Qual head coach eu escolheria para os Chargers? Já te respondi. Seria o Eric Bieniemy uma boa alternativa, porque tendo Justin Herbert você precisa de um tutor para o seu quarterback, né? E o Anthony Lynn não foi esse caso, então eu acho que um técnico com mente ofensiva seria o ideal. E o Davis Queirola pergunta sobre o Carson Wentz, qual seria o destino dele. Acredito que com a queda do Doug Peterson ele deva seguir na Filadélfia, né? Porque era uma queda de braço entre os dois e tal, acabei respondendo isso já. O Fábio pergunta aqui, ando vendo alguns drafts simulados que os Jets, a segunda escolha, vão de Penei Sewell, que é o melhor prospecto de linha ofensiva, né? Eu sei que é meio cedo, mas você acha que os Jets vão continuar com o Darnold? Tudo depende, Fábio, desculpa, é cedo mesmo, porque tudo depende do treinador que for para lá, né? Mas assim, eu não tenho como adivinhar o que os Jets vão fazer. Eu estaria mentindo para vocês. O que eu posso dizer é a minha opinião, porque eu não tenho informação nenhuma, ninguém tem, na verdade, nessa altura do campeonato. O que eu posso dizer é a minha opinião. O Sam Darnold a gente já sabe que é um quarterback, sei lá, nota 6,5, 7. O Justin Fields pode ser um quarterback 8,5, 9 em 2 anos. Ou mesmo até no primeiro ano ele pode ter um impacto muito grande, até porque é ameaça dupla. Então, na minha concepção, seria um erro, tá? Minha humilde opinião, seria um erro os Jets passarem um prospecto que pode ser nota 8,5, 9, para continuar com um quarterback que eles já sabem, depois de 2, 3 anos, que é um cara 7,5 no máximo, tá? E que pode estar quebrado mentalmente. Então, essa é a minha resposta. Agora, saber o que os Jets vão fazer, ninguém sabe. A tendência, por tudo que saiu até agora, é eles irem de Fields. Juan Carlo, vale a pena os Steelers investirem no running back no final da primeira rodada, visto que foi uma lacuna no time deste ano? Quais são os melhores running backs da classe? O melhor é o Najee Harris, de Alabama, mas tem o Travis Etienne, de Clemson, que pode ser uma alternativa, né? No final da primeira rodada. Já disse muitas vezes que eu não sou muito fã, mas talvez descer do final da primeira rodada mais para o final, ou eventualmente para o início da segunda, dá para pegar bons nomes aqui na posição de running back. Então, Travis Etienne, considerando que o Najee Harris já tenha saído, pode ser uma boa opção. Rafax pergunta aqui, os Browns podem sofrer a mesma coisa que os Titans, visto que os dois running backs, Chubb e Hunt... Não entendi a pergunta, Rafax. Ou o Baker tem mais capacidade de ser decisivo que o Tannehill foi no wild card? Eu acho que sim. O Baker tem esse... Como quarterback, eu prefiro o Ryan Tannehill hoje, tá? Mas o Baker tem esse elemento extra, que é a capacidade dele de não colocar o time nas costas, mas de bater no peito e falar, eu resolvo. Vejo essa possibilidade maior. O Tannehill foi um pouco mais contido naquele sistema de passes curtos, tipo, se é uma terceira para 8, ele buscava 8 jardas, né? Ele não estava buscando passes mais longos. Eu vejo o Baker com mais coragem, por assim dizer, tá? Mas o Arthur Smith tem uma imensa culpa nas chamadas que Tennessee teve. Não é tudo na conta do Tannehill, não. Muitas vezes a gente olha e fala assim, o quarterback não passou em profundidade, mas tem que ver o sistema, né? O que estava acontecendo? Quais foram as chamadas? Tinha rota vertical? No caso de Miami com o Tua, a gente foi ver isso, né? Eu falei sobre, teve um vídeo, muita gente falou assim, mas o Chengale segurava o Tua, papapá. E não era isso que estava no tape. Na câmera alternativa claramente havia rotas verticais que o Tua não buscava e o Ryan Fitzpatrick buscava. Neste caso aqui, houve realmente muitas rotas curtas, tá? Então eu não coloco tudo na conta do Tannehill, mas eu vejo o Baker com mais poder de decisão, por assim dizer. Embora o Tannehill já tenha tido seus momentos, né? Como aquela corrida contra a Kansas City na temporada regular, há 2 anos e etc. Rafael Carvalho, com a saída do Robert Saleh, quem seria uma opção para assumir o posto de coordenador defensivo de São Francisco? Eu respondi isso na live, é muito difícil e, novamente, eu estaria com uma desonestidade intelectual aqui com vocês se eu apontasse nomes de outros coordenadores ou de nomes de técnicos de posição, porque vaga de coordenador, e eu fico muito feliz que as pessoas estão interessadas nisso cada vez mais, é um sinal muito forte que a NFL está crescendo.
mas apontar nomes de vagas de coordenador é quase impossível, porque a gente não tem como acompanhar o dia a dia do trabalho de técnicos de posição, que costumam ser os caras promovidos para coordenador. Então, por exemplo, o Brandon Staley. Daria para apontar, quando ele era técnico de linebacker de Denver, que ele seria a opção contratada pelo Los Angeles Rams e que ia dar tão certo? A gente não tem essas informações. É muito tiro no escuro, né? Então, a tendência qual é? Geralmente a tendência é um técnico de posição do próprio time ser promovido para coordenador. Eu falei na live, isso aconteceu com o Josh McDaniels, isso aconteceu com o Matt Patricia, isso aconteceu com o Bill Belichick, isso aconteceu com uma galera, tá? É a tendência. Pode acontecer de um time contratar um técnico de posição de outra equipe, tá? Por exemplo, o Mike Nolan era técnico de linebackers do Saints e foi contratado como coordenador defensivo dos Cowboys. E deu muito errado. O Brandon Staley, técnico de linebackers dos Broncos, e foi contratado como coordenador defensivo de Los Angeles. Mas a tendência costuma ser de promoção de alguém de dentro, tá? Então vou responder dessa forma. Porque fora isso não tem rumor, é muito raro ter rumor, enfim, vaza muito pouca coisa, tá? Então acho que essa é a forma mais honesta que eu posso te responder. Matheus pergunta aqui, se você estivesse no lugar do Kyle Shanahan, pegaria... E só para arredondar esse outro ponto, não é que nem head coach, que a gente tem como avaliar melhor o trabalho dos coordenadores, porque eles estão chamando os ataques, a gente sente a filosofia do ataque como um todo, da defesa como um todo, só ver o caso dos Rams com o Staley, como eu mencionei. Técnico de posição é um negócio muito difícil de avaliar, muito difícil porque a gente não tem como mensurar isso de fora, tá? Quem consegue mensurar são os times com entrevistas, e a gente não tem como. Não tem como, ainda mais não tendo acesso direto a todos os treinos. Neste ano, nem os insiders dos Estados Unidos conseguiram, né? Porque os treinos não tiveram acesso dos insiders e tal. Então este ano está ainda mais difícil de conseguir conjecturar isso. Vamos lá, Matheus, se você estivesse no lugar do Kyle Shanahan, pegaria o Zach Wilson, sua primeira escolha no draft, ou buscaria um quarterback de free agency na próxima temporada, como o Dak Prescott, Matt Stafford, ou mesmo uma negociação com os Falcons pelo Matt Ryan, porque certamente o Garoppolo não tem condições de subir seu teto e pesa muito na folha. Eu concordo na parte do Garoppolo. Em ordem, o que eu tentaria? Conversar com o Atlanta sobre o Matt Ryan, até pelo histórico do Matt Ryan no sistema do Shanahan, foi MVP em 2015, quando o Shanahan foi coordenador ofensivo em Atlanta. E aí tem a questão que o Matt Ryan teria que topar uma reestruturação, porque a Atlanta não teria como trocar o Matt Ryan e absorver tanto dinheiro preso, dinheiro garantido na folha salarial. Quando você troca um jogador, o time que troca o jogador absorve o dinheiro garantido do contrato. A Atlanta não teria como fazer isso, é muito dinheiro, muito mesmo. Então teria que reestruturar esse contrato, como a Jacksonville fez com o Nick Foles para ele ser trocado para Chicago. Então o Matt Ryan teria que topar. Se ele não topasse, aí eu iria de Matt Stafford, seria meu plano B, tá? Porque o Matt Stafford é um bom quarterback, sofreu muito em Detroit com times bem disfuncionais, eu gosto do Matt Stafford. É um quarterback top 5? Não é, mas nesse sistema do Shanahan pode ser bem interessante. O Dak Prescott eu não vejo ele saindo de Dallas, e é um tiro mais longo e também tem a complicação de teto salarial. São Francisco vai ter que renovar com uma galera importante num curto prazo, e não dá para alocar 40 milhões de dólares para um quarterback nesse elenco de São Francisco. O plano C seria o Zach Wilson, mas eu também acho difícil que ele esteja disponível até a escolha de São Francisco. O São Francisco teria que subir no draft para buscá-lo, e também não vejo o Zach Wilson pronto para comandar um elenco pronto. Ele não está pronto, mas o elenco de São Francisco está pronto para ser competitivo. Por conta disso, eu iria com um veterano, seria então em ordem Matt Ryan, depois o Matt Stafford, tá? Peter pergunta aqui, curte com a demissão do Schottenheimer em Seattle, o que eu acho? Eu acho que o Pete Carroll tá batendo o pé e, cara, são água e óleo neste momento. Você tem um quarterback que passou bem a bola, só que precisa de proteção, precisa de linha ofensiva, coisa que ele não tem, principalmente nos jogos contra Los Angeles. E aí, em vez de buscar proteção ao seu quarterback, você opta por correr com a bola e com essa fórmula que, tipo, quarterbacks mais limitados precisam, tipo Chicago. Os Seahawks querem emular uma fórmula que Chicago fez para o Mitchell Trubisky. Olha que loucura! Eles querem emular a fórmula do Trubisky com play action, sendo que eles têm o Russell Wilson, que é um quarterback topo de prateleira. É um grande desperdício isso, na minha concepção. Se eu fosse Seattle, eu buscaria reforços para a linha ofensiva, para proteger o Russell Wilson e ajudar ele a continuar passando a bola. O que falta em Seattle é o equilíbrio. Porque em 2019, o time foi o segundo que mais correu com a bola. Aí em 2020, com o Schottenheimer, ele empolgou no Let Russ Cook, sendo que não tinha linha ofensiva. Na segunda metade da temporada, o passe em profundidade caiu de produção, não tinha linha ofensiva, não tinha como conectar em profundidade, os recebedores não estavam conseguindo separação. E aí foi o sexto time que mais passou a bola. Olha que coisa insana, com o mesmo elenco praticamente, o time saiu de segundo que mais correu, ou seja, 30º que mais passou, para sexto que mais passou.
Não dá, né? Precisa de equilíbrio. Aí vai sair disso, de sexto que mais passou, para correr que nem louco com a bola. Falta equilíbrio, falta consistência. Então, eu não concordo com isso. E o Pete Carroll já foi campeão do Super Bowl, mas até que ponto ele vai ter crédito para continuar tomando essas decisões? Porque não está combinando isso aí, tá? Enfim, sou opinião minoritária. No ESPN League na segunda-feira, claramente eu fui opinião minoritária. Mas eu sinto que não tá legal. Não tá legal essa química. Vamos lá. Temos 15 minutos já, hein? Olha só como rendeu esse vídeo. Francisco pergunta aqui. Considerando a vitória dos Browns e o fato de Stefanski não ter participado da partida, a que você atribui a vitória do time? Você acha que o head coach não está na sideline foi algo positivo ou nenhuma influência? Não, lógico que há influência. O Stefanski montou o plano de jogo, ele pode fazer isso de casa, né, do porão dele. Ele pode trabalhar e montar o plano de jogo, pode até ter orientado, tipo, questões de, se isso acontecer, chama isso. É óbvio que o Stefanski teve um input muito forte nesse jogo, mesmo não estando diretamente envolvido nas chamadas. Porque o plano de jogo, a essência do plano de jogo é assim que você monta. Terceira para third and short, terceira para 2, terceira para 1. O head coach monta numa planilha, naquele cardápio, parece cardápio de pastelaria, jogadas para third and short. E aí ele escolhe na hora. O que mudou é que não foi ele que escolheu, mas o head coach tem second and long, segunda para 10, segunda para 8. Tem jogadas separadas para segunda para 8. É assim que monta o plano de jogo e é assim que funciona o fluxo das chamadas. Então, óbvio, teve sim muita influência do Stefanski nessa vitória. Não é porque ele não estava chamando, escolhendo uma jogada que ele não teve, porque com certeza absoluta ele escolheu as 3 jogadas específicas para aquela situação. Red Zone, que os Browns foram muito bem. Eu tenho certeza absoluta que tinha jogadas separadas para ter eficiência na Red Zone. Então, não acho que dá para falar que o Stefanski tanto faz, tanto fez, tá? Porque o preparo do plano de jogo é muito importante ao longo da semana. Mas obrigado pela pergunta, Francisco, porque esse é um tema muito legal de falar, game plan. E finalmente, última pergunta do nosso membro Hall of Fame aqui, o Matheus Greco. Vendo a bagunça que o O'Brien deixou nos Texans e no próximo draft, o time não tem escolha de primeira e segunda rodada. Que impacto tem os erros do nosso querido gestor de elenco, Bill O'Brien, e um potencial Hall of Fame que o Watson teria? Matheus, muito cedo para falar do Deshaun Watson no Hall of Fame. Imagino que é cedo para falar, eu acho que vai rolar, né? Mas é cedo para falar, fechei o tablet do de férias com eles aqui. É cedo para falar do Patrick Mahomes no Hall of Fame. Imagina do Deshaun Watson. O que pode acontecer, acabei de matar um formiguinho. O que pode acontecer o Deshaun Watson tem um rumo de carreira muito parecido com o Dan Marino. O Dan Marino teve defesas horríveis no final dos anos 80 e início dos anos 90. O Dan Marino nunca teve um running back bom. Não é que, tipo, ele nunca teve nenhum running back médio. Nenhum running back médio o Dan Marino teve para ajudar. Tinha bons recebedores, né? Clayton e o Duper. Mas, o Ingram e o Duper. Mas defesa o Dan Marino nunca teve. E Houston tem a pior defesa terrestre da NFL. O Deshaun Watson pode ser um quarterback muito talentoso que é atrapalhado por gestão incompetente, e essas decisões do Bill O'Brien, elas podem ter ramificações, cara, fortíssimas em coisa de 3, 4 anos. Quando você toma decisões como essa, que atrasam o desenvolvimento de uma franquia, elas não têm só impacto de um ano, como Houston, que foi a terceira pior campanha da liga. Elas costumam ter impacto de 3, 4 anos, porque é muito difícil você reestruturar o elenco sem capital de draft. E Houston não tem. Então vamos ver o que vai acontecer agora, tá bom? Gente, fizemos todo o estrago que podíamos. Obrigado, membros Hall of Fame, pela sua contribuição monetária, né? Obrigado a você que assistiu. Se você quer ser membro Hall of Fame e perguntar para este canal maravilhoso e fazer parte do Curte Plus, com mais vídeos e etc., é só clicar aqui em Join. Vou fazer agora, ou seja membro, sei lá como está em português, vou fazer agora um vídeo sobre o Chicago Bears, muito alegre, feliz, para os membros MVP e Hall of Fame. Então é isso, tá bom? Beijo, carinhos para vocês, até a próxima.